2022 é ano eleitoral e todo ano que acontece esse evento, a volatilidade fica muito alta na bolsa. E muita gente que gostaria de começar a investir na bolsa vai ficar de fora justamente por achar que é arriscado demais. Vai querer esperar um ano passar para depois ela começar a investir, porque ela acha que volatilidade é risco e ela vai ficar esperando para começar depois. Sabe o que vai acontecer? Ano que vem vai acontecer outro episódio, outro fator de risco vai aparecer, ela vai deixar mais um ano passar, vai ficar procrastinando e daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos vai se arrepender de forma brutal de não ter começado a investir antes. Porque ela acha que volatilidade é risco. Mas será que volatilidade é risco mesmo? O fato é que sim, pode ser. Agora, se você implementar o que eu vou te mostrar nesse vídeo, você consegue converter volatilidade, você consegue converter o risco inerente à volatilidade de forma natural em oportunidade de lucro, independente do cenário, independente se as ações estão subindo, se as ações estão caindo ou se as ações ficam estagnadas durante um ano, como aconteceu, por exemplo, em 2020. Se você quer aprender como fazer essa transformação de risco em oportunidade de lucro, com tranquilidade, reduzindo ao máximo a volatilidade, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, nosso episódio número 93 do quadro Você Sempre em Alta, que é uma série de vídeos onde eu explico estratégias e táticas que você vai precisar para também conseguir se transformar, se tornar em um investidor sempre em alta. O que é um investidor sempre em alta? Uma pessoa comum que tem o seu trabalho, que não é ligado ao mercado financeiro, que consegue investir na bolsa e lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Tanto em momentos de crescimento da economia, como em momentos de crise. E é óbvio que nada do que eu vou falar aqui para você se trata de especulação de curto prazo, se trata de trade, se trata de ficar olhando o gráfico para dar uma pirueta e enxergar para onde é que vai o preço de uma ação, um investimento qualquer. Não se trata de ficar acompanhando notícia igual um escravo. Não, estou te falando de uma forma madura de se investir. Esse é um vídeo para adultos, um método testado e validado no longo prazo. Meu nome é Vinícius Marinho e o tema do nosso episódio de hoje é volatilidade da Bolsa de Valores. Como transformar, como converter o risco natural da volatilidade em uma oportunidade de lucro em qualquer cenário. Para começar, a gente precisa conceituar risco. O que cargas d'água é risco? E a gente, no mercado financeiro, a gente tem uma herança vinda do Harry Markowitz, que foi um prêmio Nobel da Economia de 1990, que ele ganhou o prêmio Nobel da Economia quando ele divulgou a teoria moderna do portfólio. O que é essa teoria moderna do portfólio? Nada mais é do que uma forma de montar uma carteira de investimentos que contemplasse a melhor relação de risco e retorno para o próprio investidor. Então, dado um nível de risco que o investidor aceita, que o investidor tolera, qual que é o máximo de rentabilidade que ele pode ter? E aí ele conseguia traçar essa fronteira eficiente. O que é essa fronteira eficiente? É o ponto exato de alocação de investimento, da escolha dos investimentos que ele deveria adotar para conseguir ter o máximo de rentabilidade possível comparado com o risco que ele estava correndo, que ele tolerava aceitar. Que era casado ali com os objetivos dele, que casava com o seu perfil de investidor. Só que isso é um estudo científico, né? E para a gente fazer um estudo científico, não sei se você já fez algum dia, mas principalmente quando a gente mexe com estatística, quando mexe com a parte quantitativa, a gente precisa isolar variáveis. Que são Olha que louco, eu preciso isolar variáveis. Essas variáveis, e algumas dessas variáveis eu preciso travar elas. Eu preciso adotar e ter que essas variáveis vão se comportar num certo ritmo específico. Só que se elas fossem se comportar num certo ritmo específico, elas não eram variáveis. Elas eram fixadas. Mas a gente precisa reduzir o mundo para conseguir fazer um estudo científico e ter alguma teoria, enfim. E o Harry Markowitz, ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia, foi laureado com o Prêmio Nobel da Economia com a teoria moderna do portfólio, que tratava a volatilidade como um risco. E aí vem essa herança histórica, hoje mais de 30 anos depois. O mercado financeiro como um todo trata risco como sinônimo de volatilidade, porque essa é uma premissa básica que deu origem a essa teoria, que foi laureada por um Prêmio Nobel da Economia. E aí você pode pensar agora, Vinícius, você vai querer rebater um Prêmio Nobel da Economia? Coloca no teu lugar, rapaz. Olha, já teve 2 prêmios Nobel da Economia que já faliram o fundo de investimento. Então,
eu não sou uma pessoa que fica presa. Ah, não, esse conhecimento, esse cara é intocável, ele é meu ídolo, eu não posso nutrir uma opinião diferente disso. Não, eu costumo usar o cérebro, eu costumo pensar as coisas e a gente vê, e hoje, um tempo depois, principalmente a partir de 2002, quando o Daniel Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia, um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, e ele trabalha mais no lado da economia comportamental do que na economia mais clássica, como era o Markowitz, se aceita, e hoje já tem um consenso geral, e principalmente em quem trabalha no mercado financeiro, mas os investidores em geral não sabem disso, que essa teoria que ganhou o Prêmio Nobel da Economia é muito frágil, justamente por tratar a volatilidade como um risco. Porque se a gente for parar para pensar, será mesmo que volatilidade é risco? Na verdade não. Se a gente jogar no Google, eu joguei no Google aqui, ó, vou te mostrar. O que significa risco, né? No próprio Google está dizendo isso, ó, probabilidade de perigo com ameaça física para o homem e ou para o meio ambiente. Tem um outro significado aqui que talvez seja até case melhor com o ambiente da Bolsa de Valores. Risco, a probabilidade de insucesso de determinado empreendimento. Poderíamos usar aqui determinado investimento. Em função de acontecimento eventual, incerto, volatilidade, ó, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Então, quando a gente olha isso aqui, poxa, incerto, volatilidade, eventual, volatilidade, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados, dos investidores. Investidores não querem volatilidade, eles querem sempre rentabilidade positiva. Parece que risco é volatilidade. Só que quando a gente para olhar mais a fundo e raciocinar e pensar, probabilidade, o que é? O que é risco? É a probabilidade do cenário esperado não se materializar. Ponto. Se você tem uma certa expectativa, não, agora as ações no Brasil são extremamente baratas, estão muito baratas mesmo. Elas vão se rentabilizar em 2022. Se você crê nisso, existe o risco de que isso não aconteça. E aí a gente pode determinar uma certa probabilidade, e você pode pegar, determinar e depois jogar no lixo, porque não adianta nada. A realidade não está nem aí para a tua opinião, mas o risco, ele é a probabilidade de algo que você espera não acontecer. E isso pode não acontecer tanto em termos de volatilidade, quanto em termos de vários outros tipos de riscos diferentes. Porque as tuas expectativas podem ser frustradas por vários motivos, não só por causa da volatilidade do mercado. E, na verdade, a volatilidade, para a maioria dos investidores, para os investidores sempre em alta não é um risco, você vai entender por quê nesse vídeo, mas para a maioria dos investidores, sim, a volatilidade é um risco, mas é o risco mais brando que existe. É um risco mais calmo que existe. É o menor tipo de risco que existe. O menos impactante. Por mais que você acredite que possa ser o mais impactante. Por quê? Olha só. Eu vou te falar aqui os 3 principais tipos de risco que existem no mercado financeiro, tá? Vou te falar do menos pior até o pior. O pior tipo de risco. Qual é o risco menos pior? É o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É o risco de oscilação de preços. É o risco da volatilidade. O que é volatilidade? Alteração de preços é... Hoje uma ação está custando R$10, amanhã o preço da ação está R$11, daqui uma semana está R$15, daqui 2 semanas está R$7. Esse é o risco de mercado. Esse é o risco mais brando que existe. Por quê? Porque ele tem movimentações, certo? O preço flutua, o preço muda, mas a gente consegue enxergar no longo prazo trajetórias específicas de cada investimento com base nas características daquele investimento. Então esse é um tipo de risco que a gente pode traçar assim como temporário, tá? Quanto tempo? Vou te mostrar daqui a pouco com algumas imagens, inclusive. Só que tem um risco pior, que é um tipo de risco de liquidez. Não sei se você já conhece. Se eu fosse você, eu pegaria um papel e uma caneta e anotaria isso, tá? O que é o risco de liquidez? É o risco de você não conseguir transformar o teu investimento em dinheiro no prazo que você gostaria, no prazo que você espera. Então imagina o seguinte, um investimento, vamos voltar um pouquinho para o risco de mercado. Um investimento que tem alto risco de mercado, que tem alta volatilidade, por exemplo, ações. Tem um risco de mercado muito maior do que, por exemplo, um CDB do banco. Ó, vou começar a linkar algumas coisas aqui. Sabe aquele CDB que rende 140% do CDI, 300% do CDI? O risco de mercado da ação é muito maior que o risco de mercado do CDB do banco, daquele investimento que tem lá no banco ou que oferece na corretora, enfim. Agora, quando eu estou falando... Por quê? Porque uma coisa oscila, outra não oscila no curto prazo. Agora, quando eu estou falando de risco de liquidez, imagina o seguinte...
Qual investimento super líquido que a gente tem, que consegue resgatar inclusive final de semana, que é uma porcaria, e se você tem dinheiro lá, você está queimando seu dinheiro, preciso te avisar disso. Poupança. Poupança. Tá? Por que você está queimando seu dinheiro? Porque há mais de um ano inteiro você está tendo rendimento abaixo da inflação, sem ter nenhuma perspectiva de rentabilidade futura acima da inflação. Uma coisa é, por exemplo, você está investindo em ações, é péssimo você investir só em ações, mas se você está investindo só em ações, está tendo uma desvalorização, aí em 2021, por exemplo, no consolidado do ano, poxa, pelo menos você tem uma expectativa de que é possível você ter uma rentabilidade em 2022, 2023, 2024, 2025, que no consolidado dos anos você consiga ter uma rentabilidade satisfatória. Na poupança, não. Na poupança você está perdendo para a inflação e não tem nenhuma possibilidade de recuperar isso. O que você pode render um pouquinho acima da inflação daqui para frente, embora não esteja agora. Mas é um investimento muito líquido, você consegue resgatar a qualquer momento. Você consegue transformar aquele investimento em dinheiro assim, ó, rapidinho. É só fazer o resgate, só fazer a transferência, você consegue fazer isso. Agora, um investimento pouco líquido, imóvel. É o melhor exemplo que a gente pode tratar aqui agora. Um imóvel físico, por exemplo. Quanto tempo leva para você vender um imóvel a um preço justo, a um preço de avaliação? Muito tempo. Geralmente, claro, vai depender do imóvel, depende da localidade, depende de vários fatores. Mas se você pegar um imóvel pronto numa localidade normal, você vai levar 6 meses, 1 ano, 2 anos. A depender, se for um momento de crise na economia, você vai levar 2, 3, 4, 5 anos para conseguir vender a um preço que você gostaria. Para vender mais rápido, você vai ter que se forçar a perder dinheiro, você vai ter que se forçar a colocar o preço lá para baixo para conseguir vender rápido. Então, o risco de mercado ele é um risco temporário quando você sabe analisar um investimento. Oscila, mas você consegue enxergar as características que fazem o investimento se valorizar. Aí você vai lá e investe, tem aquela oscilação e beleza. Depois você vai colher o fruto do investimento que você fez. No risco de liquidez é complicado. Por quê? Quando você está precisando de dinheiro, geralmente não tem como você esperar. Por exemplo, você é demitido. Por exemplo, a tua empresa quebra. Por exemplo, surgiu um câncer na família. Por exemplo, várias coisas podem acontecer e você precisa de dinheiro na hora. Se você não tem como resgatar, não tem o que fazer. Então esse é um risco latente, é um risco muito mais profundo do que o risco de mercado. É um risco que impacta muito mais a tua vida do que o risco de mercado. Faz sentido? Esse é o risco de liquidez. O terceiro tipo de risco, o mais perigoso e o que menos as pessoas dão atenção, é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? O risco de crédito nada mais é que o risco de calote. O risco de alguém te dar o calote. Vamos diferenciar duas coisas aqui. Quando você investe na Bolsa de Valores, você está comprando a propriedade de algo. Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte de uma empresa. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando uma parte daquele fundo imobiliário e a partir daquele momento você é dono de uma fração dos imóveis daquele fundo imobiliário. Então você está comprando propriedade. Quando você investe em renda fixa, e aqui está o grande perigo, quando você investe em renda fixa, CDB, LCI, LCA, Debenture, CRI, CRA e tantas outras siglas que você vai ver de vários investimentos que existem em renda fixa, você está comprando o quê? Uma propriedade? Tá bom, é uma propriedade, é um título de dívida que você está comprando. É um bem chamado título, é um direito, na verdade, chamado título de dívida que você está comprando. Só que no fringir dos ovos, você não tem algo, você tem a promessa de algo. Ou seja, o que é o investimento de renda fixa? O CDB, LCI, LCA. Você emprestando dinheiro para o banco. Sabe de quem é aquele dinheiro que o banco empresta para alguém que está precisando de empréstimo, quer fazer um financiamento imobiliário? É de algum investidor que ele pegou emprestado. Então, você empresta dinheiro para o banco e o banco ele promete te pagar depois de um certo período de tempo. Só que você pode sofrer um calote. 68 bancos quebraram em 2008 nos Estados Unidos, na maior economia do planeta. Por que não pode acontecer aqui também? Quando você investe em CRI, em CRA, em Debenture, o que está acontecendo? É mais perigoso ainda. Você está emprestando o teu dinheiro para uma empresa por meio de um contrato de securitização muito mais arriscado, de forma que ela te promete devolver o teu dinheiro e te pagar algum juro adicional. Só que, e se ela falir? Existe o risco de crédito, que é o risco de calote. Então perceba, risco de mercado, volatilidade, é algo que te pune momentaneamente e pode demorar um bom período de tempo, 10, 15 anos com tranquilidade se você investir de jeito errado. Vou te mostrar como sair dessa aqui, hoje, tá?
Agora, o risco de crédito, ele é instantâneo, ele é imprevisível. Você não consegue pensar assim, ó, bom, acredito que agora o risco de crédito está maior, eu vou deixar de investir em tal lugar. Não, ele se materializa e vem assim, ó. Geralmente ele se materializa quando acontece uma crise sistêmica. Um caso recente, por exemplo, tem vários casos. A Oi, aconteceu com a Oi, que deixou os credores na mão, quem tinha dinheiro investido nas debêntures na mão, com várias outras empresas, mas algo que fica mais latente que você tem na memória. 2008, bolha imobiliária americana. A crise do subprime nos Estados Unidos quebrou um dos maiores bancos do mundo, que foi o Lehman Brothers, e mais outras dezenas de bancos nos Estados Unidos, e no mundo inteiro foram centenas de bancos que foram à falência. Quem tinha dinheiro investido nesses bancos tinha que recorrer, alguns perderam dinheiro, outros tiveram que recorrer ao que a gente tem equivalente aqui no Brasil, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Só que lá nos Estados Unidos, o Fundo Garantidor de Crédito americano quebrou, porque ele não tinha dinheiro para pagar todo mundo. Aqui no Brasil, eu tenho um vídeo só sobre isso, profundo, onde eu mostro os dados, os números do FGC aqui no Brasil. O FGC no Brasil, ele não tem nem 5% do total que ele garante. Se quebrar um banco médio no Brasil, médio, não precisa ser um bancão, não precisa ser Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, não. Um banco médio, ele não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então, esse tipo de risco é gigantesco. É por isso que o investidor sempre em alta, ele só investe no que se refere à renda fixa em títulos públicos, nada mais. CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, nada disso, nenhum outro investimento de renda fixa. E por isso a gente também não gosta de fundos imobiliários de papel, porque eles investem em CRIs, que no fim das contas tem um risco muito alto, esse tal de risco de crédito, que é o risco de calote, que te pune em 100% de perda. O risco de mercado, para uma ação desvalorizar 100%, você tem que estar vendado e seguindo dica na internet para investir, para você conseguir essa façanha de perder 100%. Mas acontece, várias empresas quebram, vão à falência e a queda é de 100% do valor investido. Mas perceba, risco de mercado é temporário se você sabe o que está fazendo, mas acontece, pode levar muito tempo. Risco de liquidez, ele te pune muito mais, porque você está precisando de dinheiro naquele momento. Risco de crédito, ele te pune na hora e rouba 100% do valor investido. Se você quiser entender essa dinâmica do FGC, por que não é confiável, por que essa garantia do FGC, esses 250 mil por CPF, por instituição financeira, se você quer entender por que não faz sentido investir em nada além de títulos públicos no Brasil, e eu diria até no mundo, sempre investir no título do governo federal, assiste a minha live, que é o vídeo número 089, a live número 089 do quadro Você Sempre em Alta, tá? Para quem estiver assistindo no YouTube, vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo os links de todas as lives que eu vou comentar aqui durante esse vídeo, tá? Depois você pode se aprofundar mais nessa situação depois. Mas entenda, o risco de mercado é o risco mais tranquilo que você enfrenta. O risco mais tranquilo que você corre quando você entende exatamente o que você está fazendo. Só que mesmo esse tipo de risco sendo o mais tranquilo, ele pode ser tenebroso. Ele pode ser horrível. Eu vou te mostrar, eu quero que você veja o que já aconteceu com as ações aqui no Brasil e o que já aconteceu com as ações nos Estados Unidos para você entender o nível de risco que você corre quando você investe em ações. Você tem que estar ciente disso antes de investir em ações. Olha só, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, ó, o que você está vendo nessa tela agora? Aqui embaixo você está vendo uma linha azul entre os anos de 2008 e 2017. O final de 2008 e o final de 2017. O meio, na verdade. Do meio de 2008 ao meio de 2017. Um intervalo de 9 anos. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo o que aconteceu com o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. É como se fosse um termômetro. Quando você está com febre, você coloca o termômetro embaixo do braço, ele mede a sua temperatura. Se a temperatura das ações brasileiras está subindo, significa que os preços das ações estão subindo, essa linha está indo para cima. Quando a temperatura das ações brasileiras estão caindo, significa que os preços das ações estão caindo, as ações estão se desvalorizando. Quem está investindo está tendo uma desvalorização momentânea ali, por conta dessa volatilidade. Então aqui você vê o que aconteceu com o preço das ações brasileiras entre 2008 e 2017. Perceba o que aconteceu. No ápice da crise, da bolha, do estouro da bolha do subprime, da bolha imobiliária americana, as ações despencaram mais de 50%. Depois, semelhante ao que aconteceu em 2020, as ações voltaram. Aqui caiu no medo, foi uma queda com base no medo, não tinha nenhum racional para cair tudo isso. Depois,
as ações voltaram a se valorizar com base na especulação de que tudo ia ficar bem, tá? Nada além disso. Só que a partir de 1 ano ou 2 que acontece o ápice da crise é quando começam a surgir os impactos econômicos em números. Quando a gente começa a ver a deterioração na economia. Eu falava isso no início de 2020. Gente, tá caindo, tá subindo, isso é tudo com base no medo e na especulação. Não existem dados que comprovem uma deterioração, uma melhoria, seja o que for na economia. Isso vai acontecer daqui a 1 ou 2 anos. Bingo, é o que começou a acontecer do meio de 2021 para frente, tá? Principalmente por causa da escalada da inflação. Mas as ações despencaram, subiram, tudo com base em medo e ganância e especulação. Depois veio uma sequência de quedas nas ações entre 2010 e 2016. Por vários anos. 1, 2, 3, 4, 5 anos consecutivos, 6 anos consecutivos de quedas e as ações chegaram a se desvalorizar 48%. Só depois, a partir de 2016, depois que a gente teve algo totalmente imprevisível, que foi o impeachment, as ações voltaram a se valorizar e alcançaram o mesmo patamar de preço e foram além, né? A gente teve ali em 2010, as ações voltaram ao mesmo patamar de preço de 2008, só que logo, foi super momentâneo, super rápido, logo elas voltaram a se desvalorizar. Então, esse é o tipo de risco que você corre. O risco de mercado. Você ficar 9 anos perdendo dinheiro para só a partir dali você começar a ter alguma rentabilidade. Só que você concorda comigo que 9 anos no Brasil, o preço das coisas que você compra no dia a dia dobram. No intervalo de 9, 10 anos. Dobram. Isso não é um exagero. Então, na verdade, teria que subir muito mais para voltar para o 0 a 0. Deixa eu te contar um segredo. Na verdade, esse é o grande problema de se investir só em ações. Você vai ver. Na verdade, as ações nunca voltaram ao mesmo patamar de preço real lá de 2008. Até hoje, as ações ainda estão desvalorizadas se a gente contemplar a inflação, se a gente corrigir pela inflação. Mas, ok, o que eu queria te mostrar aqui? Esse é o risco que você corre. 9 anos perdendo dinheiro para só depois empatar e a partir dali começar a ganhar dinheiro. Se a gente entra no espectro dos Estados Unidos, o que já aconteceu nos Estados Unidos, né? Vamos lá, deixa eu te mostrar. Ó, isso aqui que eu estou te mostrando na tela agora é o índice S&P 500. O que é o índice S&P 500? É um índice que é o equivalente ao índice Bovespa aqui no Brasil. É um índice que busca aferir a temperatura das ações nos Estados Unidos. Então ele é composto por 500 ações, tá? Que buscam representar a rentabilidade média das ações americanas. E o que a gente vê aqui, ó? Diferentemente do Brasil, que foi entre 2008 e 2017, esse cenário aconteceu nos Estados Unidos durante um período de tempo maior, entre 2000 e 2013. O que aconteceu em 2000? Estouro da bolha das empresas de tecnologia, a famosa bolha.com. As ações desvalorizaram, você pode acompanhar ali 45%, 46% aproximadamente, entre 2000 e 2003, ali pegou bem o início de 2003. De 2003 até 2008, as ações voltaram ao mesmo patamar de preço lá de 2000 e logo veio a próxima bolha nos Estados Unidos. Está demorando para ter a próxima, já deve estar por aí, mas não temos como prever o futuro. Mas olha só, quando chegou lá em cima em 2008, estourou a próxima bolha americana, que é a bolha imobiliária americana, a bolha do subprime que eu comentei agora há pouco, que levou vários bancos à falência, etc. e tal. As ações despencaram rápido, mais de 50%, mais ou menos 54%, e depois disso as ações voltaram a se valorizar, e lá no meio de 2000, lá no início de 2013, final de 2012, aqui está na escala de 2 em 2 anos, tá? As ações americanas voltaram ao mesmo patamar. Então, nos Estados Unidos, imagine, se você tivesse começado a investir, tivesse a rentabilidade média das ações americanas, lá em 2000, você ficaria 13 anos empacado, 13 anos sem ganhar dinheiro, 13 anos perdendo, tendo a esperança de que ia começar a ganhar e perdendo de novo, e aí voltando para aí então você começar a ganhar dinheiro. Esse é o risco de mercado, tá? Esse é o risco de mercado. Então, a volatilidade, ela não é um risco desde que você invista em ações com um horizonte de investimento de pelo menos 15 a 20 anos. Entenda, se você quer investir em ações e somente em ações, você tem que ter um horizonte de investimento de 15 a 20 anos. Ponto final. Agora, volatilidade pode não ser um risco para você também, desde que você não invista somente em ações. Se você não investir somente em ações, eu não estou falando de renda fixa, eu não estou falando de fundo imobiliário. Se você não investir somente em ações, você consegue diminuir esse prazo de 15 a 20 anos para 5 anos.
para 5 anos, com base em números, em critérios claros, e eu vou te mostrar qual é essa dinâmica, o que faz você conseguir ter esse nível de previsibilidade que você não tem quando investe só em ações, o que faz você conseguir reduzir pra caramba esse risco de mercado e usar ele como um fator de impulsionamento de rentabilidade, não como um fator de risco, na verdade como um fator de impulsionamento de rentabilidade. Vamos lá, o que eu quero dizer desde que você não invista somente em ações? A maioria das pessoas, quando elas têm uma ligação, começam a conhecer ou ouvir falar sobre Bolsa de Valores, elas julgam, elas acreditam que Bolsa de Valores é o quê? Ações. Então, investir na Bolsa, para a maioria das pessoas, é sinônimo de investir em ações. Por exemplo, quando você olha o Jornal Nacional, não sei se tem alguém ainda que olha o Jornal Nacional, mas se você olha várias vezes, ou você pode resgatar na memória, na lembrança, Bolsa em alta, Bolsa fecha o dia em queda. O que diz lá? Na verdade, está errado aquele termo. Não existe bolsa em alta ou bolsa em queda. A bolsa não sobe nem cai. Existem alguns investimentos que são negociados dentro da bolsa que podem se valorizar ou desvalorizar. Mas é um sinônimo para ações porque é o investimento mais conhecido. Eu gosto de explicar a diferença disso contrastando com uma feira. Imagina que você vai na feira comprar legumes. Você está indo lá sábado de manhã, indo na feira comprar verduras bem fresquinhas assim, show de bola. E quando você chega na feira, você vê um monte de alface. Tem várias cestinhas assim, verdinhas, de alface. Pra caramba. Alface roxa, alface crespa, alface lisa, tem um monte de alface lá. E aí, do lado, tem uma cestinha de rabanete. O que são as ações? São alface. Tem várias. É muito famoso, é muito conhecido, é muito difundido. E aí você pode comer só alface, só que você não vai ter todos os nutrientes que você precisa. Você pode também pegar o rabanete. O rabanete pouca gente conhece. O rabanete tem outros nutrientes. Tem antioxidantes no rabanete. Eu não sei se tem antioxidantes, estou brincando aqui, tá? Mas digamos que tem antioxidantes que são necessários para a tua saúde. E aí você precisa também daquele outro vegetal que está ali dentro daquele mesmo ambiente, que é a Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores é a feira. Então não tem como a feira tá... Imagina eu te falar assim, a feira hoje está muito gostosa. Não tem como. Eu posso falar, o alface hoje está muito gostoso. Tá bem crocante, mas a feira não tem como estar crocante. Então, quando você não investe só em ações, quando você combina outros investimentos com as ações, você tem essa possibilidade de fazer essa conversão, de fazer essa transformação de risco em oportunidade. Vinícius, como assim? Me explica melhor. Eu vou te explicar rapidamente um tipo de investimento que talvez você conheça se você já me acompanha há mais tempo, ou talvez você não conheça se você está me acompanhando há pouco tempo, que está minuciosamente explicado no vídeo do nosso quadro Você Sempre em Alta, no vídeo número 067, tá? O link também vai estar aqui embaixo se você estiver assistindo pelo YouTube para assistir depois, tá? O que são anti-ações? Que são verduras, legumes interessantes para quem quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, para quem quer investir sem essa loucura de volatilidade, sem esse risco de perder 50% do seu patrimônio porque as ações resolveram cair. Talvez você saiba, talvez não, mas 6 vezes só nos últimos 30 anos as ações já caíram mais de 45%. 4 vezes só nos últimos 30 anos as ações já caíram mais de 50%. 2 vezes, estava trocando as bolas aqui, 2 vezes só nos últimos 30 anos, as ações já caíram mais de 60%. Então, se você não quer correr esse tipo de risco, quer atenuar isso, você precisa linkar no seu investimento, ter também dinheiro investido em anti-ações. Vinícius, o que são anti-ações? Bom, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, olha só. Lembra que eu te mostrei agora há pouco esse gráfico? Que eu te mostrei o quanto oscilou entre 2008 e 2017 as ações no Brasil em média? Exatamente isso é o que mostra esse gráfico. Agora, então imagine o seguinte, um investidor ficou basicamente 9 anos perdendo dinheiro. 9 anos depois ele ficou no 0 a 0, sendo que não existe 0 a 0 porque a inflação foi alta. Ele ia no supermercado, as coisas... estavam custando o dobro. Até porque em 2015, não sei se você lembra, a inflação, assim como em 2021, foi superior a 10%, quase 11%. Então os preços galoparam. Então, na verdade, ele não estava no 0 a 0. Mas eu quero dar uma chance para as ações aqui, tá? Para quem investe só em ações. Ficou no 0 a 0, 9 anos depois. Mas imagina se esse investidor também investisse em anti-ações. Olha que louco. Lembra daquele azul? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Lembra desse azul oscilante,
um horror, tá aqui, ó. É esse mesmo azul que você está vendo aqui embaixo, com uma amplitude muito menor. Por quê? Por conta dele? Não. Por conta da ação das antiações. Vinícius, o que são antiações? Antiações são investimentos que se valorizam de forma oposta às ações. São investimentos negativamente correlacionados. O que significa isso? Quando um investimento sobe, quando as ações sobem, as antiações caem. Quando as antiações sobem, as ações caem. E basicamente é como se fosse uma balança, uma espécie de balança. Só que é uma balança antifrágil. O que é uma balança antifrágil? Bom, imagine o seguinte, o que é algo frágil você consegue ter em mente com bastante facilidade. Imagine o seguinte, talvez você nem sabe que eu use óculos, tá? Raramente eu uso, não gosto. Mas tá aqui meu óculos. Se esse meu óculos cair no chão a uma altura específica, ele pode quebrar a lente, tá? E basicamente isso aqui é a materialização de algo frágil. O que é algo antifrágil? É algo robusto? É tipo esse post-it, esse negocinho de post-it aqui, que cai no chão e basicamente ele se mantém no seu estado original? Não, isso aqui é algo robusto, é diferente. O que é algo antifrágil? A melhor representação da antifragilidade é a hidra, né? O ser mitológico hidra, não sei se você conhece a história, mas quando você corta uma cabeça da hidra, segundo a mitologia, surgem duas novas cabeças. De forma que toda vez que você corta uma cabeça, o número de cabeças dobra, né, referente à quantidade de cabeças que você cortou. Então é algo que se beneficia com o caos. As antiações é exatamente a mesma coisa. São investimentos que eles sobem, eles se valorizam. Anota. De 2 a 3 vezes mais, no mínimo, do que a queda das ações quando elas caem. Vou repetir. As antiações se valorizam de 2 a 3 vezes mais, no mínimo, isso, do que a queda das ações quando elas caem. O que isso significa? No longo prazo, gente. Se você está querendo investir na bolsa com foco no curto prazo, você está no lugar errado, fecha esse vídeo e vai perseguir alguém que vai te enganar com trade, tá? Tem bastante gente para isso na internet, eu não quero ser mais um. O que significa isso? Vamos olhar um pouquinho ali, ó. Olha para 2016, bem aqui embaixo de mim. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Aqui, ó, 2016, tá? Você consegue enxergar que até 2016 ali, as ações tinham se valorizado mais de 40%. Agora, olha quanto que estava se valorizando, por exemplo, o dólar, que você está vendo representado ali pela linha laranja. Você está vendo uma valorização de 150%. Quanto que está se valorizando o ouro? Você está vendo o ouro se valorizando mais de 240%, cerca de 250% no mesmo intervalo de tempo. Então, quando uma coisa cai 50%, outra coisa sobe 150%, outra coisa sobe 250%. Então, se valoriza muito mais. A recíproca também é verdadeira. As antiações também caem. Quando as antiações caem, as ações sobem. E, mais importante, isso está minuciosamente explicado nesse vídeo completo sobre as antiações, mas o mais importante é que isso não é apenas uma correlação, porque nem toda correlação apresenta uma causalidade, uma relação de causa e efeito. Às vezes é uma casualidade. E aí não adianta nada. Imagina o seguinte, imagina que exista uma correlação de que, poxa, todas as vezes no ano de 2021, ano passado, todas as vezes que deu sol por 4 dias consecutivos, o 5º dia foi de sol. Aí, basicamente, depois de um ano, você pode dizer assim, ó, bom, existe uma correlação aqui, né? 4 dias de sol, certamente, na primeira semana de 2022, o que vai acontecer? O 5º dia vai ser de sol também. Só que isso só tem uma correlação temporal que não tem causa e efeito, que não tem lógica. Isso não tem validade nenhuma. História sem lógica é lixo. Repito, história sem lógica é lixo. Esse investimento valorizou tanto em tanto tempo, não importa. Por quê? Isso é replicável? Não adianta o passado. Agora, quando a gente fala das antiações, existe um porquê. Existe a correlação, você consegue enxergar com clareza. Quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando outra coisa cai, a outra sobe. Quando essa aqui cai, essa aqui sobe. Quando essa aqui sobe, essa aqui cai. Você consegue enxergar nitidamente. Só que existe também um porquê. E o fato desse porquê, uma palavra tão pouco buscada, as pessoas querem saber só o como, não querem saber o porquê. Elas viram papagaios de atitudes. O que é um papagaio de atitude? Não sabe nem por que está fazendo, mas está repetindo o que o papagaio está falando. E o que os outros estão falando, né? Está agindo como um papagaio. Mas existe um porquê. É porque as ações estão caindo que as antiações estão subindo. É porque as antiações estão caindo que as ações voltam a subir e assim sucessivamente. Mas eu quero que você pare e imagine agora. A droga que era
a forma como uma pessoa que investia só em ações durante todo esse período de tempo se sentia. Imagina, ela foi lá, trabalhou, gerou renda, deixou de gastar, deixou de fazer uma viagem, de pagar uma viagem para sua esposa, para o seu marido, para, sei lá, deixou de comprar um carro novo, ela deixou de se mudar, deixou de comprar uma casa do jeito que ela queria para reduzir um pouco o seu padrão de vida para investir. Ela deixou de comprar alguma coisa legal para o seu filho, deixou de colocar o seu filho na escola particular, deixou na escola pública para investir, para conseguir alcançar sua liberdade financeira, sua independência financeira. E ela vê 10 anos de atraso. E se for no cenário americano, a gente vê muitas valorizações momentâneas agora, né? Mas 13 anos empacado. Essa é a situação 1. Agora enxerga a situação 2. Imagina o nervosismo de um investidor sempre alto nessa época. Imagina a tensão de alguém que investiu, por exemplo, nesses 3 investimentos. Isso aqui é a base do método. Claro que não é todo o método. Mas imagina alguém que não fizesse nada. E eu vou te mostrar como fazer mais coisas para impulsionar a tua rentabilidade. Mais coisas do que só ficar exposto a isso. Tá? Mas imagina, num consolidado, nesse período de tempo, ter uma valorização de 250 ou 184, que eu estou olhando até 2017, 95 no outro e ficar no 0 a 0. Ao invés de eu ficar no 0 a 0, se eu investisse também em anti-ações, nesse cenário nebuloso para as ações, eu estaria me dando muito bem, obrigado. Tá? Então, são justamente as anti-ações que você vai conhecer com mais detalhes assistindo esse vídeo depois desse aqui, no que eu explico com detalhes sobre as anti-ações, o link vai estar na descrição do vídeo no YouTube, são essas anti-ações junto com uma técnica que eu vou te mostrar daqui a pouco, que permite com que a gente consiga transformar a volatilidade em oportunidade. Tirar do campo do risco, esquecer a ideia do Markowitz, parabéns pelo Prêmio Nobel da Economia, Markowitz, mas a gente consegue evoluir isso. Vinícius, você não está sendo prepotente a ponto de achar que você vai evoluir um conhecimento de um Prêmio Nobel da Economia? Não, com certeza não. Basicamente, se algo pode ser melhorado, se existe uma justificativa, se existe um porquê, existe uma razão, existe uma lógica por trás, não tem por que não ser, né? Principalmente um modelo que ignora tanto a realidade, né? Porque tem que isolar muitas variáveis e as variáveis econômicas não tem como isolar, né? É totalmente impossível, porque as variáveis variam, né? É propriedade das variáveis variarem. Mas, basicamente, a gente larga essa mão do Markowitz, dessa forma simplista de montar uma carteira de investimentos, de encarar o risco, e enxerga que a gente consegue, combinando investimentos e não com só, ter uma volatilidade que vai nos beneficiar ao invés de colocar a nossa pele em risco. Então, essas anti-ações que permitem isso, junto com uma técnica que eu vou te mostrar para a gente conseguir fazer isso. Vinícius, me mostra agora na prática, eu quero ver. Tá bom, vou te mostrar na prática nesse exato momento. O que vocês estão vendo na tela agora, gente? Basicamente, o que você está enxergando na tela agora, nada mais é do que o índice Bovespa, porque você já viu nessa cor azul agora há pouco, nesse intervalo de tempo entre 2008 e 2017, tá? O que eu estou fazendo aqui agora para você? Eu estou contextualizando todo esse conteúdo que eu estou te passando aqui com o ano de 2022, tá? Para que você consiga enxergar que, por mais que tenha muita volatilidade, durante o ano você consegue se beneficiar independente se as ações caírem como aconteceu em 2002 ou se as ações subirem, por exemplo, como aconteceu em 2006 e 2018. Tá? E também, mesmo se as ações ficarem no 0 a 0, você consegue impulsionar sua rentabilidade, transformar a volatilidade que tem no meio do ano em risco, mesmo se até o final do ano as ações caírem, se elas subirem ou se elas ficarem no 0 a 0. Como, Vinícius? Eu vou te mostrar exatamente na minha tela agora. Essa aqui, o que você está vendo? A variação do índice Bovespa entre 2002, do início ao final de 2002, no intervalo de um ano, tá? Então, a realidade de quem investia somente em ações, qual foi? Uma queda de aproximadamente, tá? 14%, uma desvalorização de aproximadamente 14%. Se essa pessoa investisse também em anti-ações, olha só o que aconteceria. No ano de 2002, o ouro estava se valorizando 68% no ano e a anti-ação dólar estava se valorizando 42% no ano, sendo que chegou a se valorizar ali até outubro de 2002, mais 60% também. Então, essa é a prova de que você aliar anti-ações junto com o investimento em ações faz com que a tua volatilidade deixe de ser um risco de perda de dinheiro e passe a ser uma oportunidade de lucratividade, tá?
Vamos pegar um outro momento. Deixa eu ver que momento a gente vai pegar agora. 2006, gente, e 2018 eu vou passar porque as ações subiram. Então não é muito a lógica. Vamos ir para 2010. O que eu quero mostrar para vocês é quando as ações caem. Depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar 2006, 2018. Mas eu não quero tomar muito tempo de vocês também. O que aconteceu então em 2006? Você viu ali a possibilidade de lucrar mesmo com as ações em queda, durante aquele ano, em 2002, né? Agora aqui em 2010, olha o que aconteceu em 2010. Se você investisse, por exemplo, só em ações, o que você teria? Alta volatilidade nas ações, muita mudança, muita variação de preço durante o ano, chegando a ter quedas de 14% durante o ano, e terminou o ano 0 a 0. Então imagine o seguinte, poxa, investi e terminei o ano no 0 a 0. Agora, se você investisse também em anti-ações, o que aconteceria? Aqui que eu quero que você vire a chave. Aqui que eu vou te falar a técnica que vai fazer com que você consiga lucrar mesmo e impulsionar a tua rentabilidade, mesmo num período em que as coisas terminam no 0 a 0. Olha só, o que aconteceu aqui em 2010? O dólar, ele se comportou de forma oposta às ações. Você consegue ver que é um espelhinho, né? Quando uma coisa sobe, outra cai e assim por diante. Por que, Vinícius? Está explicado lá no vídeo sobre anti-ações, você vai assistir depois, tá? O ouro, ele tem uma função que eu explico lá nesse vídeo também, que ele é muito mais correlacionado com o cenário internacional. Então, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo em questão geopolítica, guerra comercial, crise em país desenvolvido? Ele é mais ligado com isso. Ele teve uma valorização bem grande aqui, tá? 22,8%, chegou a se valorizar 40% nesse ano, mas é normal que oscile, tá? Só que olha a jogada. Você pode pensar assim, bom, se eu investir nos 13 e tive aqui 22% de ganho, aqui eu perdi 2, poxa, vamos somar essas rentabilidades, dividir por 3, vai dar 7. Poxa, 7 é pouco. Só que você não se deu conta de uma coisa. Rebalanceamento. Rebalanceamento é uma das coisas mais importantes para o investidor de longo prazo. Para quem quer investir com o foco de 5 anos ou mais. Para quem quer investir com o foco, com um horizonte de tempo em menos de 5 anos, você nem deve estar investindo na bolsa, tá? Você nem deve buscar investir na bolsa. Você tem que investir só em renda fixa. Agora, se você quer investir por 5 anos ou mais, o que acontece? O rebalanceamento vai impulsionar muito a tua rentabilidade. O que é esse rebalanceamento? É a arte de você vender automaticamente o que está mais caro e comprar o que está mais barato, para aproveitar as promoções. O mercado financeiro ele se comporta em ciclos. Todos os investimentos se comportam em ciclos. Seja os investimentos da bolsa, seja os investimentos de renda fixa. Você vê a poupança rendendo bastante, depois você vê ela rendendo pouco, depois rende bastante, depois rende pouco. Você vê os títulos públicos rendendo bastante, pouco, bastante, pouco. Você vê as ações subindo durante um período de tempo, caindo durante outro período de tempo e assim por diante. Com o dólar você vê isso, com o ouro você vê isso, com os imóveis você vê isso, com tudo você vê isso. Existem os ciclos de mercado. Como existem os ciclos, quando eu sei selecionar os investimentos, o que eu faço? Eu sei que o que está caindo hoje vai voltar a subir daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Então o que eu faço? Cada queda para mim é uma oportunidade. E cada alta que eu tenho é um financiamento gratuito que eu estou conseguindo pegar. Como assim um financiamento gratuito? Imagina o seguinte. Imagina que eu comecei a investir, você vai entender essa dinâmica agora. Presta bem atenção comigo. Imagina que eu comecei a investir aqui, tá? Em janeiro de 2010. Comecei lá a investir em ações, dólar e ouro. Vinícius, o método investidor sempre alto é só isso? Não. Tem fundo imobiliário e título público também, mas para ficar mais fácil de eu te explicar aqui, eu estou pegando esses 3 investimentos aqui, tá? Aí você foi lá e investiu nesses 3 tipos de investimentos aqui, lá no início de janeiro. Aí, passou-se um mês, passou-se 2 meses, passaram-se, 3 meses. O que você vai fazer? Rebalanceamento. O que é o processo do rebalanceamento? Nada mais é do que você, já expliquei, automaticamente vender o que está caro e comprar o que está barato. Quando você vende, o que é vender o que está caro? É vender aquilo que mais subiu, que mais se valorizou. Como é curto prazo, olha que louco, foi legal isso acontecer. Curto prazo, gente, tudo pode subir junto, tudo pode cair junto. Por isso que você não deve focar no curto prazo. Mas, nesse período específico de tempo, o que aconteceu aqui, As ações subiram 1,6%, o dólar subiu 2,2% e o ouro subiu
é 10,39%. Então, o que você faria nesse momento? Primeiro, com base nos teus objetivos, com base no teu perfil, com base nas ações que você selecionou, porque se você investir no índice Bovespa na média, sua rentabilidade vai ser medíocre, vai ser horrível. Se você selecionar ações por conta própria, sabendo o que está fazendo, seguindo o checklist do método, poxa, você vai ter uma rentabilidade muito superior à média. Como que eu sei disso? Tenho resultado de vários alunos para sustentar essa afirmação que eu estou fazendo, tá? Quer saber os resultados? Vai no meu Instagram, nos destaques tem um vídeo só mostrando, tem uma página, o banco de resultados, só mostrando os resultados do investidor sempre em alta. Mas olha só, cheguei aqui nesse momento, o que eu vou fazer? O que eu faria nesse momento? Eu venderia aquilo que está mais subindo. Poxa, Vinícius, mas subiu mais. Eu vendo um pouco daquilo que está mais subindo para comprar aquilo que subiu menos ou aquilo que está caindo. Consistentemente. Vou fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Estou vendendo um pouco daquilo que já subiu, teve uma rentabilidade de 10% em 3 meses, porque isso pode começar a cair. Não quer dizer que vá, mas pode. E por questão de manejo de risco, eu coloco esse lucro no bolso para ter muito mais dinheiro para comprar aquilo que não se valorizou tanto, aquilo que está mais barato. Com o passar do tempo, mais 3 meses passam. 1, 2, 3 meses. O que eu vou fazer aqui no início de julho? Opa, interessante. As ações aqui, elas estão caindo 9%. O dólar está se valorizando 1,78%, quase a mesma coisa de antes. O ouro está se valorizando 15%, então subiu 5 a mais e aqui caiu 10%. Opa, aqui o negócio ficou realmente interessante. Aqui não mudou muita coisa não, mas aqui o negócio ficou realmente interessante. O que eu vou fazer? De novo, vou reajustar a minha carteira. Aquilo que subiu, eu vou vender uma parte, vou juntar com o meu aporte. Se você faz aporte mensal, isso é muito bom. Não é 100% necessário para aplicar o método, mas é essencial para você conseguir atingir sua liberdade financeira, tá? Vou pegar isso, vou vender uma parte e vou juntar com o meu aporte, eu vou com muito mais dinheiro comprar ações que estão em promoção. Em baixa, lá embaixo, aproveitar a promoção, porque depois vai voltar a subir. Fiz isso, recalibrei meus investimentos, vendi o que subiu, coloquei um pouco do lucro no bolso, comprei o que caiu. Interessante. 3 meses passam, 1, 2, 3. Opa, as ações subiram. Quanto por cento? Subiram 10% nesse período de tempo. O ouro se valorizou 2%. O dólar caiu um pouquinho. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. O mesmo processo. Ó, o ouro que subiu mais um pouco, vou vender uma partezinha. As ações que subiram pra caramba, 10% em 3 meses, que eu tinha comprado lá atrás, eu vou conseguir vender uma quantidade maior, vou lucrar muito mais, porque eu fiz esse processo aqui em julho, e vou comprar um pouco mais do dólar. Porque ele caiu, ele está em promoção. Passaram-se mais 3 meses, no fim de dezembro, lá no início de janeiro, vou fazer o quê? O ouro se valorizou pra caramba. O dólar e as ações, no curto prazo, ficaram menos 0 a 0. Mas eu vou vender um pouco de ouro, que eu tive uma grande valorização, e vou comprar um pouco mais de dólar e de ações que não se valorizaram tanto. Você consegue perceber que num ano onde a gente termina o ano no 0 a 0, empacado. Se eu tivesse investido só em ações, igual um cone, igual uma múmia lá, eu ia ficar no 0 a 0. Mas quando eu faço uma coisinha, um ajuste, no intervalo de 3 meses, não é todo dia, não é toda semana, não é todo mês, uma coisa a cada 3 meses, eu consigo ter rentabilidade quando as ações caem, quando as ações sobem. Mesmo com essa volatilidade dentro do ano, porque eu estou combinando os investimentos, estou recorrentemente vendendo aquilo que está subindo, tenho mais dinheiro para comprar aquilo que está em promoção, que vai voltar a subir depois, pode ser esse ano, pode ser no próximo, pode ser daqui 2, 3, não tem problema nenhum. E eu estou sempre, mesmo num ano em que quem investe só em ações fica no 0 a 0, a gente está retroalimentando a máquina. A gente está conseguindo lucrar nas altas, nas quedas e nas instabilidades da bolsa. Isso é o que aconteceu em 2010. Vamos lá em 2014, que aconteceu a mesma coisa? Vamos para 2014 aqui, ó. 2014, vamos ver como é que as coisas aconteceram. Que foi um outro ano eleitoral, por isso que eu estou mostrando isso. Ó, o que aconteceu em 2014? Para quem investiu só em ações, ó, as ações caíram cerca de 9%, se valorizaram 22%, meu Deus, é só alegria, até setembro. De setembro para frente,
O que aconteceu? As ações despencaram. Então, um investidor que estava investindo só em ações, igual um cone, estava lá olhando assim, pasmo, sabe? Para as ações, é isso e deu. Não precisa nem ter cérebro para fazer isso. Ele ficaria no 0 a 0. Agora, se ele combinasse anti-ações, olha que interessante. Vamos lá? Ó, você começou a investir em janeiro. 1, 2, 3 meses. 3 meses depois, ações subiram 4%. Ouro ficou no 0 a 0, dólar caiu quanto? 6%. Vinícius, o dólar está caindo mais que a alta das ações. Gente, é curto prazo. Curto prazo é o andar do bêbado mesmo. Quando eu te mostrei, depois eu vou voltar a te mostrar de novo. Curto prazo, não espere ultra rentabilidade. Você tem que focar no longo prazo, porque aí abre a boca do jacaré. Eu vou te mostrar o que é a boca do jacaré. Mas olha só, você está enxergando aqui, tá? O que eu vou fazer aqui nesse momento? Vender um pouquinho de ações, comprar um pouco de dólar e vou ficar mais ou menos 0 a 0 no ouro aqui. 3 meses passaram. 1, 2, 3. Ações subiram ainda mais. Vou vender um pouquinho minhas ações. Mas vai subir mais, Vinícius? Para de ser ganancioso. Vou vender um pouquinho, vou colocar o lucro no bolso, vou comprar mais aquilo que está barato. E o ouro ficou mais ou menos 0 a 0 ali também. Interessante. Vou deixar passar mais 3 meses. 1, 2, 3. Vinícius, não pegou o pico, você é ruim. Poxa, você ainda acha que você vai pegar o bumbum da mosca? Você ainda acha que você vai pegar o pico? Cresce, meu filho. Ó, as ações subiram ainda mais. O que você vai fazer? Vender um pouco mais de ações. Opa, mas espera aí. No curto prazo aqui tá tudo subindo junto, olha só. Nesse intervalo de tempo aqui, tudo subindo junto. Só que, deixa eu ver o que subiu mais. Ó, as ações subiram bem pouquinho. O dólar subiu pra caramba. De julho até outubro, ele saiu de menos 5 para mais 5. Para mais 2,5. Subiu 7,5%. Então, vou vender bastante dólar, vou vender um pouco de ouro e vou comprar um pouco de ações, que foi o que menos se valorizou. Vai passar mais 3 meses, o que vai acontecer? Esse dólar que eu tinha comprado muito mais lá atrás, já fiz uma vendinha parcial, vai se valorizar ainda mais. Com ouro, a mesma coisa. E assim por diante. Você consegue perceber que mesmo num ano onde você poderia ficar no 0 a 0, onde tem muita volatilidade no meio do caminho, você consegue ter resultado, você consegue transformar essa volatilidade, essa loucura, numa oportunidade de lucro, independente se está subindo, se está caindo, se está empacado. Vamos pegar, e tem muita gente que acha que agora é diferente, né? Não, Vinícius, é que agora é diferente. Tá bom, agora é diferente. Vamos pegar 2020, um ano que foi péssimo para a maioria das pessoas. Um ano que assustou muita gente. E aqui eu vou te mostrar a boca do jacaré, foi legal que apareceu aqui. O que aconteceu em 2020 com quem investiu só em ações? Isso, gente, na verdade nem subiu 8, aqui tá um pouquinho desajustado aqui mas dados oficiais, a alta foi de 2,9%, nem foi esse 3,04%, foi 2,9%. Então, quem investia só em ações, poxa, foi lá, teve uma queda absurda de mais de 40%, as ações voltaram a se valorizar lá no final do ano, empatou, foi aquele alívio no final do ano. Sendo que, olha só quem investiu também em anti-ações. Olha só quem investiu também em anti-ações. Teve a resposta. Vinícius, a resposta foi na hora? Não, olha só. Não foi no mesmo dia. Olha só, enquanto as ações estavam caindo 41%, as anti-ações estavam subindo 13%, estavam subindo 22%. Quanto mais o tempo passa, mais abre a boca do jacaré. Você está vendo isso aqui? Isso é a boca do jacaré que eu falo. No início ela é curtinha e depois ela fica elástica. E aí aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Tá? E aí o que acontece? Imagina, comecei a investir no início do ano, 1, 2, 3 meses. Opa, interessante. Anti-ações subindo 30%, ações caindo 30% também. Vou vender um pouco desses dois, comprar isso aqui em promoção. Passaram-se mais 3 meses, interessante, as ações valorizaram bastante, as anti-ações desvalorizaram, vou fazer a mesma coisa, vou reequilibrar, vou fazer o rebalanceamento, vou vender um pouquinho disso aqui que subiu pra caramba, comprar um pouco disso daqui. 3 meses se passaram, isso aqui subiu, que eu comprei agora há pouco tempo, vou vender e vou ter muito mais lucro porque eu comprei e aproveitei a oportunidade. E as ações ficaram menos 0 a 0. Passaram-se mais 3 meses, ações subiram, que bom, comprei muito mais aqui em queda. Vou ter um lucro muito maior, vou vender para comprar mais as anti-ações e assim por diante e assim sucessivamente. Você consegue perceber que é possível você lucrar quando as ações sobem, quando as ações caem e quando as ações ficam empacadas no 0 a 0, você está sempre impulsionando a tua próxima rentabilidade, sempre retroalimentando a máquina, sempre lucrando, pegando lucro,
coloca no bolso e já tira do bolso rápido para você fazer o quê? Para você investir onde é uma oportunidade naquele momento. Porque se está caindo e você sabe analisar, você domina aquilo que você está fazendo, você sabe que aquilo vai voltar a subir e assim por diante. É claro que, algumas ressalvas importantes, tá? É claro que investir no índice Bovespa vai fazer você ter uma rentabilidade horrível. Vinícius, quanto que eu tenho que investir em anti-ações? Depende, quais ações você escolheu? São empresas grandes, pequenas? Como que você selecionou? Como que você diversificou? Tudo isso varia. Quais são os teus objetivos? Qual é o teu perfil do investidor? Com base na tua situação, você vai montar a Magar para você, que vai fazer você alcançar os teus objetivos. Se você copiar a minha Magar, você vai alcançar os meus objetivos. Parabéns, você vai ter a vida que eu quero. Não a vida que você quer ter. E você investe para quê? Para ganhar o dinheirinho? Larga essa história. Você investe para você ter a vida que quando você fecha o olho, você enxerga. E você nem acredita que você pode ter. Mas é para isso que você investe. Vinícius, eu não invisto para isso. Então eu não consigo te ajudar. Eu ajudo pessoas a conseguirem conquistar a vida que elas querem ter de forma muito mais fácil e tranquila, com clareza total a investir, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, ganhando dinheiro dormindo, porque não precisam trabalhar, não precisam para ganhar dinheiro e ficar só trabalhando. Dá para colocar o teu dinheiro para trabalhar por ti, nas altas e nas quedas da bolsa. Vinícius, o que é aquele negócio de boca de jacaré? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Boca de jacaré é isso daqui. Olha só, você está vendo aqui, ó, entre 2011 e 2012, a distância da valorização do dólar para a desvalorização das ações, ela é pequena. Quanto mais o tempo passa, mais abre a boca. Ou seja, maior é a rentabilidade das anti-ações. Depois, você pode ver aqui, ó, de 2014 para frente, olha como é avassaladora a alta do dólar, avassaladora a alta do ouro. Por quê? Porque exige um certo período de tempo para isso acontecer. Por quê, Vinícius? Está explicado lá no vídeo sobre as anti-ações. Eu só quero que você entenda. A bolsa, ela não é muito arriscada para você. É você que apresenta muito risco para si mesmo, se você investir na bolsa do jeito errado. Se você investir lucrando nas altas e nas quedas da bolsa e na estagnação também, a volatilidade ela pode ser tua amiga. É só você fazer o que precisa ser feito. Você investir do jeito certo, você selecionar boas ações, você combinar com anti-ações, você dosar isso bem com base nas escolhas das ações que você fez, respeitar o teu perfil do investidor, seguir os seus objetivos para escolher os seus investimentos. Quando você customiza isso com responsabilidade, sabendo o que você está fazendo, a volatilidade não é um risco. Não importa o que aconteça. Nem se as ações estão subindo, se elas estão caindo ou se elas estão empacadas. Na verdade, a volatilidade para você vai ser simplesmente uma oportunidade de lucro consistente e crescente. Isso é a volatilidade para um investidor sempre em alta. Totalmente diferente da maioria das pessoas. Para elas é um risco. E é mesmo. Porque pode perder muito dinheiro por anos. Você viu o que eu te mostrei, ações brasileiras, americanas. Agora, para um investidor sempre em alta, que segue tudo minuciosamente, investe 1 hora por mês, no máximo de dedicação, e consegue transformar a volatilidade natural da bolsa, transformada em um risco para uma oportunidade de lucro consistente e crescente. E aí você não precisa ficar com essa preocupação na cabeça, será que a bolsa arrecada é mais para mim? Será que a arriscada é mais para mim? Não é. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se te abriu a mente, abriu a cabeça aqui, faz o seguinte agora. Clique aqui embaixo em gostei, curtir, coraçãozinho, alguma coisa assim, porque assim as redes sociais vão compartilhar esse vídeo com mais pessoas e você me ajuda a conseguir ajudar mais gente, para o pessoal parar de perder dinheiro. 95% das pessoas que investem na bolsa perdem dinheiro, não ganham. E é justamente eu quero ajudar a maior quantidade de pessoas possível a parar de perder e, se possível, começar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Então, clique em curtir, gostei, like, coraçãozinho, compartilha com pelo menos 5 pessoas esse vídeo, um grupo no WhatsApp e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.